Como é a sua relação com as palavras? Eu te convido hoje para conversar sobre literatura, mas não para falar só sobre livros, mas para pensar também como é que as letras fazem parte da sua vida. Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. O Francisco é mestre em filosofia, doutorando em artes da cena e atua entre a escrita, a performance, as artes visuais e a teoria, com publicações premiadas nacionalmente, inclusive, né, Francisco? Ou Chico? Primeiro agradeço o convite por estar aqui, estou muito feliz. Voltar à PUC, eu estudei jornalismo e fiz o meu mestrado aqui também, em filosofia. É um prazer mesmo estar aqui. Juliet, bem-vinda, obrigada por topar, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Juliet Funk é formada em letras, mestre em literatura comparada e doutora em escrita criativa. Também é escritora e fundadora da ESC Escola de Escrita. Obrigada, Amanda, pelo convite. Obrigada, né, Olívio e Chico, pela companhia aqui nessa discussão. Acho que é legal também falar que não estudei na PUC, mas não aqui, né, mas estudei na PUC de Porto Alegre. E é sempre um prazer voltar para casa em alguma medida. O Olívio Jecupé é escritor de literatura nativa, autor de 30 livros, pai de 5 filhos, um deles o Overá, que é cantor de rap nativo também. Seja bem-vindo, Olívio, obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu começo te perguntando como é que você se aproxima da literatura. Obrigado, Amanda, pelo convite, né, de participar aqui na PUC com vocês. Inclusive, eu fui um dos primeiros indígenas do Paraná a fazer faculdade aqui na PUC em 1988. Né? A PUC era bem diferente e eu conheci na época o reitor Brandão. Né? E tenho saudade dessa faculdade aqui, que foi muito boa para mim, aprendi muito. E naquela época eu já escrevia, né? Então eu comecei a escrever em 1984 e até os dias de hoje estou escrevendo, com 30 livros já publicados. E meu novo livro, que vai sair em breve também, vai contar a história aqui da PUC, porque eu vou contar a história da minha vida, dos anos 90, quando eu estudei aqui, né? Então vai ser muito bom, porque desde quando eu comecei a escrever, eu sempre acreditei que a literatura nativa seria algo interessante para nós, para a gente abrir caminho, para conscientizar a sociedade, como que a gente vive, como são nossos problemas, e contar muitas coisas, né? Então, por isso, o mundo hoje é diferente dos anos anteriores, da década de 90 para baixo, porque hoje o índio entrou na universidade e a gente, aprendendo a ler e escrever, nós começamos a escrever nossa própria história, né? Então, por isso que eu fico feliz de ter iniciado a faculdade aqui e ter aprendido muito, porque eu fazia o curso de filosofia e o curso de filosofia, na época, abriu muito minha mente aqui, né? E antes de você começar o curso aqui, você já escrevia? Ou quando era criança ainda, como é que você se aproxima da palavra? Assim, quando foi a primeira vez que você foi escrever? Desde pequeno, eu sempre gostei de ler, né? Então, eu gostava muito, na época, quando eu era novo, ler Jorge Amado. E eu não esqueço até hoje, Capitães da Areia. A história está na minha cabeça até hoje, né? Desde garoto, com 15 anos eu li esse livro. E naquela época também, garoto, eu lia muito livros de Agatha Christie, que me ajudou muito a pensar. E depois, já com 17 anos, em 1984, eu descobri que eu tinha o talento para escrever também, e que me abriu muita mente. Havia um padre, na época, que era muito famoso no mundo, chamado Leonardo Boff. E eu li muitos livros dele, e aquilo também me ajudou muito, por isso que eu entrei na filosofia, né? E em 84 eu comecei a escrever, porque eu comecei a perceber, através do Leonardo Boff, que nós tínhamos muita história para mostrar. Então eu comecei a falar, não, mas a gente tem tanto problema no Brasil que tem que ser mostrado, que os livros de história não mostram. E daí eu comecei a escrever, na época, um garoto novo, escrever trabalhos críticos. Então foi uma época difícil, porque ninguém estava interessado em publicar livros de autores indígenas. Então demorou muito para mim mostrar minha carreira como escritor. E daí, quando eu vim estudar aqui na PUC, daí na década de 90, eu tive a oportunidade de conhecer a Feira do Poeta aqui. Então, ali que eu tive a oportunidade de mostrar minhas poesias aqui em Curitiba, né? E daí foi passando o tempo, até que em 93 eu lancei meu primeiro livro de poesia, né? E estou até hoje escrevendo e publicando. E como que é essa experiência? Você também trabalha transformando um pouco dessas histórias orais
em histórias escritas, né? Como é que é essa experiência para você? Então, nós indígenas, em geral, qualquer etnia no Brasil, nós somos um povo contador de história. Nascemos com esses dons, porque também temos outra coisa que as pessoas não sabem. Não tinha escola na aldeia, nas aldeias. Então, o que acontece? O indígena tem que sobreviver de alguma forma, para não perder suas histórias. Então, tem aquelas pessoas que têm o dom de ser escritor, mas não sabem ler nem escrever, mas guardam essa história na cabeça. E daí, com o passar do tempo, é que as coisas começaram a surgir, dos anos 80 para cá, o surgimento dos escritores. Porque temos que registrar nossas histórias, porque temos muita história contada, e às vezes muitos indígenas contadores vão morrendo. E daí vem o problema, e daí essa história morre. Então, como hoje nós temos escola nas aldeias, é importante que o próprio indígena, contador de história, seja um escritor também para que essa história não morra. E os livros que cheguem na aldeia, que seja de autores indígenas. Na verdade, a tua relação com as palavras começa desde pequeno, né? Sim, começou pequeno, né? Então, se dizer que eu comecei cedo, e daí fui descobrir que eu sou escritor aos 15 anos. E daí, de repente, meus filhos, desde pequeno, quando eles nasceram, foram crescendo junto comigo ali, e eu ia viajar para dar palestra, e eu levava eles desde pequenininho. E daí eles pegaram o jeito e descobriram também que era talentoso para ser escritor. E meus filhos, todos eles são escritores, né? O Tumpão, o Veral, o Jecupé e a Queretiu, todos. Então eu tenho livros publicados com todos eles, né? E agora esse ano, em 2024, eu vou lançar um livro com a minha filha, que chama Queretiu Mirim, né? E ela lançou um livro com 9 anos de idade, na época. E algumas das suas publicações também são bilíngues, né? São Sim. escritas em Guarani e em português. Sim, então, tem livros meus que ele é bilingue, porque a gente sempre fala para as editoras, olha, vocês querem bilingue ou só em português? A maioria quer só em português por causa do custo, que é sempre mais caro quando você aumenta as páginas. Então, mas sempre eu fico naquela hora que quiser, daí a gente publica. Então, eu tenho 4 livros publicados em português e guarani, mas tem também em português e alemão, e tem também em italiano. Então, a gente tem um pouquinho de cada. Legal. Obrigada, Olívio. Francisco, Chico, qual é a sua história com as palavras? E bem, a minha história com a palavra começa muito cedo. Eu sou filho de pais professores, a escrita e a leitura sempre fizeram parte do meu cotidiano, da minha vida, sempre foram gestos que integraram a minha vida. Tenho essas memórias muito antigas de ter os meus pais lendo e escrevendo e trabalhando efetivamente com isso, e as histórias sempre integraram de algum modo esse núcleo familiar e sempre fui muito instigado a fazer isso, então sempre teve ali de algum modo. Mas celebrar estar aqui também na PUC envolve um pouco esse momento das graduações. Eu fiz uma dupla graduação em jornalismo e em artes cênicas, e foi um momento em que eu entendi que eu escrevia e gostava de fazer isso sistematicamente e me interessava fazer isso de diferentes modos. Eu tenho um pouco esse trânsito, né, essas várias áreas de articulação, especialmente porque a palavra, para mim, ela está sendo articulada sempre de diferentes modos em diferentes espaços. Meu trabalho com a palavra ele se dá de muitas maneiras, mas mais especialmente com a literatura e com a poesia, acontece no interior de um trabalho coletivo, e eu acho que isso diz respeito sobre o modo com que eu entendo literatura, com o modo com que eu entendo poesia e o modo como eu entendo a vida, de algum modo, que é sempre nesses espaços de coletividade, assim. Foi também integrando um grupo, um coletivo de escritoras e escritores aqui em Curitiba, que se chama Membrana, que é uma idealização da Casa Selvática, em que eu estou muito envolvido. E ali, nesse lugar, fazendo coletivamente, conversando com pares e pessoas que também se dedicam a escrever, são pessoas que escrevem, que eu entendi que o que eu fazia podia ser chamado de literatura, ou de poesia, ou de dramaturgia. Então, essa instância coletiva, que eu acho absolutamente fundamental para se pensar também a literatura, um pouco afastado dessas ideias românticas que as pessoas têm, né, de que o ofício da escritora ou do escritor é esse ofício afastado. Acho que Julia vai poder falar muito lindamente sobre isso para a gente, né, porque as pessoas têm um pouco essa visão de que isso acontece fora do mundo, de que isso acontece fora das questões que nos dizem respeito, né, diariamente, e quase como se essa artista fosse essa pessoa que está afastada e longe de tudo. E pelo contrário, acho que é nessa instância coletiva, nessa instância colaborativa que eu entendo, que eu me formulo como uma pessoa que escreve. E foi exatamente aí, nesse trânsito das artes, nesse trânsito das linguagens, que eu falei, opa,
acho que eu faço isso e tenho vontade de fazer isso e estou aqui com pessoas ao meu redor dizendo, realmente tem algo aqui, veja isso, faça isso, te convido a olhar desse modo. Então acho que foi um pouco por aí que eu me formulei, me entendi escritor. A sua primeira publicação foi o Haverá Festa com que Restar, né? Que já foi uma publicação premiada. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa obra, como é que ela surge e sobre o que ela fala. Eu acho que o Haverá Festa com que Restar, que é o meu primeiro livro de poesia. Antes disso eu tinha tido a experiência de publicar em antologia e fazer publicações independentes. Esse é o primeiro material que eu reúno em livro e chamo de livro. E ele tem 2 principais eixos, por assim dizer. Um deles é reunir as coisas que eu escrevi até ali, porque antes dessa experiência eu era, como muitas pessoas são, essa pessoa que escrevia e guardava e mantinha isso longe do alcance de outras pessoas. Então eu tinha um pouco essa prática de escrever para mim, escrever e esconder. E também um livro em que eu articulo questões que estão no meu trabalho em várias outras linguagens também, que são um pouco essas questões coletivas, que são questões de gênero, que são questões que olham um pouco para o Brasil, para a minha geração, para as coisas que são importantes para a coletividade que eu integro. E o Haverá Festa com que Restar vem, né, ele é publicado em 2018, mas reúne quase 10 anos de escrita e tem um pouco esse tom de pensar, né, tem um pouco essa poética do Haverá Festa com que Restar, o que a gente faz depois do fim, o que a gente faz depois de situações limites, o que a gente faz depois de cenários que nos levam a lugares que parecem ser o fim de algo ou alguma circunstância e contexto. Então, o Haverá Festa reúne um pouco esses chamados, assim, e é o meu primeiro livro, acho que tem desejos um pouco de juventude ali, um cenário bastante relacionado às minhas práticas coletivas. Mas já no Haverá Festa com que Restar tem algo sobre o meu trabalho que é essa relação muito forte mesmo, também com questões orais, também com questões envolvendo uma ideia de que literatura é também uma prática do corpo, de que literatura, ler, escrever, envolve uma corporeidade. Porque parecido com isso que eu dizia, que há essa ideia um pouco romântica, também há essa ideia de que seria um trabalho intelectualizado, que não envolve uma corporeidade muito específica. Mas ler e escrever são atividades, não é? E às vezes a gente esquece um pouco disso. Isso é uma atividade muscular, escrever é muscular, ler é muscular. Então, eu acho que vem também um pouco dessa minha experiência de estar lidando com artistas do corpo, né? Do que a gente chama de arte do corpo, teatro, dança, performance. São trabalhos em que a ideia de ensaio, por exemplo, é uma ideia de você ensaiar, repetir, refazer, estar convivendo num espaço. Então, uma escrita, para mim, também tem um pouco essa dinâmica, né? Refazer outra vez, testar. É uma técnica, é um modo de estar no mundo. É preciso repetir, é preciso usar o seu corpo. Então, tem um pouco esse chamado também para que as pessoas leiam em voz alta, que é uma experiência muito interessante. Então, a Haverá Festa vai um pouco nesse caminho. Obrigada, Chico. A gente vai para um pequeno intervalo. O Multiversos volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Multiversos está de volta e a conversa hoje é sobre a importância e a presença das palavras na nossa vida. Julie, me conta como é que você se aproxima das palavras. Amanda, minha relação com as palavras começa também, acho que eu divido um pouco isso com o Chico de ser filha de professora, né? Minha mãe é professora de educação artística na escola, né? Para educação básica, e sempre atuou em frentes relacionadas à arte, né? Eu cresci vendo a minha mãe frequentar exposições, né? Minha mãe dava aula de pintura, desenho, pastel, mexia com papel machê, né? Então a gente estava sempre nesse processo relacionado à arte. E aí acho que a palavra ela entra num lugar bastante privilegiado para mim, porque, né, enfim, minha família tinha biblioteca em casa, era uma biblioteca de uma professora de artes, mas era uma biblioteca que continha literatura
também. E me aproximar disso foi muito natural, assim, porque ela gostava de trazer livros para casa que eram livros objeto, que eram livros de ilusão de ótica, livros em que você podia montar alguma coisa. Então, essa perseguição dela pelo livro também como um objeto de arte me fez, em alguma medida, me aproximar da palavra como uma brincadeira mesmo, assim, né? Como parte da arte e como arte também. E além de escritora, você também se dedica hoje ao ensino da escrita, né? Como é que começa esse processo na tua carreira? Acho que de alguma maneira também começa na infância, porque sendo a minha mãe professora de artes, a gente cresceu dentro de uma escola de música. Então, eu e meus irmãos também, né? Ela dava aula de pintura numa escola de música, a gente tinha que ocupar as tardes em que ela estava dando aula, né? Filhos de professores estão sempre ou na escola ou fazendo alguma coisa, né? E a gente frequentava, então, aula de piano, aula de violão, aula de flauta, aula de iniciação musical, todas as coisas possíveis. Então, para mim, era muito natural que se ensinasse arte. E sendo a literatura e a escrita também, para mim, arte, fez sentido, né? Depois de uma trajetória dentro da letras, um mestrado em literatura comparada, dar continuidade a um trabalho que eu já fazia dentro da escola. Eu fui professora de escola, fui professora de ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, só construir uma escola que hoje a gente chama, né, de ESC Escola de Escrita, mas era uma escola especializada na palavra, né, tanto para pessoas formadas em jornalismo, em comunicação, advogados, pessoas que estavam procurando ter uma relação um pouco mais estreita com a palavra, de um jeito mais ferramental. E aí a ESC Escola de Escrita surge, então, com esse nome que parece meio óbvio, né, como dar um nome de padaria para uma padaria, mas que não era nada óbvio quando surgiu há 10 anos, né? Inclusive, tinha uma certa resistência das pessoas que tinham essa ideia, como o Chico falou, um pouco mais romântica em relação à escrita, que é né, quase como um privilégio de pessoas que recebem essa comunicação de outros meios. E isso, para a gente, enfim, que se forma em letras, a gente vê que o mecanismo da palavra ele é ensinável, né? O mecanismo da palavra a alfabetização é um processo de aquisição, né? Então, se ele é adquirido, ele pode ser adquirido e aperfeiçoado também. É claro que a relação com a literatura ela vai para um âmbito um pouquinho mais menos ferramental, né? No sentido de que a gente também precisa ter uma experiência de vida e também precisa ter treinar uma certa sensibilidade, construir uma inteligência para conseguir se relacionar com o mundo das histórias, né? E acho que o Olívio fala muito bem sobre isso, assim. Mas é claro que essa sensibilidade também pode ser treinada em coletivo, não no sentido ferramental da ideia de treino, mas no sentido da gente fazer um exercício, né? Se predispor a estar em exercício de observação do mundo a partir da palavra. E essa é a função da ESC há 10 anos, assim, é assim que a gente pensa a ideia de ensino de escrita. E o que essa experiência do ensinar a escrita fez você perceber sobre a relação das pessoas com a palavra? Eu acho que tem um encantamento muito grande em relação à ideia de ser escritor. Essa demanda parece, para quem não trabalha com a escrita regularmente, né, ou não de maneira literária e artística, parece só mental, né? E é um exercício de corpo mesmo, é um exercício braçal, e é um exercício que demanda uma presença no mundo, né? Que é uma presença no mundo que não se dá só ali no momento de sala de aula, né? Em que a pessoa tem um primeiro contato, às vezes, com a escrita literária a partir do avesso desse bordado, né? Então, quem não trabalha com a escrita, olha o bordado pronto. Mas quando a gente vai desfiar esse novelo e ver o que está costurado ali por trás desse mecanismo, a gente percebe que existe, né, todo um processo de costura do qual depende uma dedicação com muito afinco, assim. Então, eu percebo que existe uma ingenuidade em relação ao trabalho de literatura, muitas vezes por pessoas que não são da área de humanas, de maneira geral, e às vezes até da área de humanas, quase como se fosse uma coisa, não é para mim. E a ideia também da escola é mostrar que é para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que queira escrever, que queira se colocar perto da caneta, colocar essa caneta no papel e contar alguma coisa.
mas o objetivo não é necessariamente colocar uma hierarquia entre, né, essa presença do aluno em sala de aula e um professor que ensina. Muito mais a ideia de colocar esses alunos em contato com os outros, apresentar os seus pares, construir uma espécie de comunidade e colocar eles em contato com escritores que já presenciam esse processo e investigam seus processos criativos na prática mesmo. Legal, obrigada, Juliet. Francisco, você atua em diferentes frentes, né? A gente já falou sobre isso um pouquinho aqui, mas eu queria que você contasse mais como é que acontece esse processo criativo nessas outras frentes de atuação do seu trabalho. Eu acho que o fato de eu trabalhar em várias linguagens, o que reúne, de algum modo, esses trabalhos é exatamente a palavra. Acho que em todas as linguagens, seja a performance, a dramaturgia, a poesia, a própria teoria, o que me faz chegar em cada um dessas práticas é exatamente um trabalho com a palavra. Mas mais do que a palavra, tem também uma ideia sobre a construção de sentido e o modo como isso se dá de maneiras de fato coletivas. E como às vezes as linguagens, elas nos, cada uma com sua maneira ou com suas especificidades, nos permitem fazer diferentes articulações. E isso também me interessa muito. Eu acho que a poesia permite algumas coisas, a publicação em livro, o meu interesse no teatro, o meu interesse em desenvolvendo pesquisa acadêmica é outro, mas de algum modo existe sempre um pouco essa perspectiva que faz articular essas ideias de sentido coletivo mesmo. O que é a gente se relacionar com a palavra e a força delas, o meu trabalho nas artes visuais em que eu produzo a tridimensionalidade da palavra, ou seja, tem sempre um desejo de questionar o sentido que a gente atribui para as coisas e o modo como isso é feito de maneira circunstancial. O que vai significar a palavra amor para mim é muito diferente do que vai significar para você ou para algum contexto. O que vai dizer respeito a questões políticas ou estéticas, isso sempre vai ser um acordo, isso sempre vai ser uma negociação comunitária, não é? Então isso me interessa muito. De algum modo, esses desenvolvimentos se dão em várias áreas, mas sempre pensando o que nessas articulações e o que nesses trânsitos dizem respeito às nossas negociações coletivas. E eu acho que essa é a força da palavra. A gente está aqui pensando a palavra na vida, a literatura na vida. A mim me parece que há essa questão coletiva, de sempre produzir questões coletivas, que inevitavelmente acontecem num âmbito coletivo. Então, palavra para mim é muito necessariamente uma questão coletiva que se dá em coletividade, assim. Acho que tem um pouco a ver com isso. Obrigada, Chico. Agora eu tenho uma pergunta para todos vocês, que é o que a palavra representa para vocês? O que é palavra para vocês? As pessoas sempre perguntam assim para mim se eu sou feliz, né? E eu falo assim, eu sou feliz, porque eu escrevo, né? Então, toda vez que eu escrevo, eu me sinto feliz. E daí eles perguntam para mim assim, qual é o livro mais importante para vocês? Não, todos são importantes. O livro é igual o filho da gente. A gente ama todos os livros. Então, aquele livro me deixa feliz. Daí, depois de algum tempo, vem inspiração para escrever outro livro. E aquilo me deixa feliz sempre. Então, o que me faz feliz é escrever. Palavra, para mim, é um modo de agir no mundo. Eu acho que eu carrego essa ideia de ação relacionada à palavra e às coisas a que eu me dedico, porque ela me interessa enquanto uma possibilidade de alterar o lugar das coisas. Então, eu não sei, palavra para mim tem a ver com um modo de agir no mundo, na realidade, no modo de fazer as coisas. Que pergunta complexa, né? A palavra, acho que a gente lida com a palavra tanto todos os dias aqui que é difícil pensar ela distanciada da nossa, acho que como o Chico falou, dessa nossa forma de estar no mundo, né? De exercitar essa presença diante daquilo que é estranho. Acho que a palavra é essa ponte para aquilo que é estranho, para aquilo que é familiar. E a gente vai tentando escolher, às vezes, um caminho, né, entre um e outro a partir da palavra como ponte, assim. Juliet, Chico, Olívio, obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. E você que está acompanhando a gente, muito obrigada também por estar aqui, por bater esse papo gostoso e tão inspirador com a gente hoje. Até o próximo Multiversos.